Gênesis 4:7, Deus fala o seguinte para Caim, essa é clássica. Ok, Se fizeres, se bem fizeres, não haverá aceitação para ti, e se não fizeres bem, o pecado já as porta. Para ti será o seu desejo, e sobre ele dominarás. Deus está dando uma exortação para o Caim, está dando uma chamada de atenção no Caim, trazendo para a linguagem de sim. hoje, para que o Caim estava pecando, tinha pecado, e o pecado já estava à porta. E Deus diz assim, Caim, você precisa dominar. Deus estava dando uma advertência para o Caim não fazer, não deixar o pecado sucumbir. A pergunta é, se o irmão acredita no determinismo, que Deus determinou, Deus decretou, alguns calvinistas não têm, dizendo que Deus decretou o que Caim faria. Como é que Decretou. como é que Deus decretou Caim fazer o que fez? E ao mesmo tempo diz, Caim, você precisa dominar esse sentimento, esse pecado. Não seria Deus contraditório, esquizofrênico? Qual que é a tua resposta? Não há esquizofrenia nenhuma. Por mais doido que os calvinistas que não respondem isso e dão um pé para trás respondam. Porque, perceba, existe uma regra gramatical chamada regra dos imperativos. Toda ordem na escritura não pressupõe capacidade, mas dever. Paulo, por exemplo, demonstra que tudo que a lei disse, ela não diz porque o homem pode cumprir, Romanos 13:19, mas porque ele deve cumprir. Isso é uma regra gramatical. Quando você lê algo, você vê uma ordem, significa que a pessoa deve fazer. Ou seja, Deus não está dizendo que Deus não decretou que isso aconteceria, nem que Caim tinha a capacidade de não fazer isso, porque ninguém consegue suprimir a depravação, só Deus pode fazer. Vamos ler de novo. E o Senhor disse a Caim, versículo 6, por que tiraste, por que descaiu o teu semblante? 7. Se bem fizeres, não é certo que serás aceito? Se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, a ti será o seu desejo, mas sobre ele deves, a versão aqui é corrigida e fiel, deves dominar, ou seja, ele tem a responsabilidade, o dever de dominar sobre esse pecado, esse desejo, mas isso não infere capacidade. Dever na Bíblia não infere capacidade. Deus deu a lei, o homem tem o dever de cumprir, mas ele é incapaz, Paulo fala isso em Romanos 13:19. Moisés também fala isso em Deuteronômio 29, 13 e 4, quando ele diz assim, olha, depois ele falar, né, aquelas bênçãos que as pessoas deveriam obedecer à lei e as que elas receberiam as bênçãos da aliança, se obedecessem, ele diz assim, no versículo 13 e 4, mas até o dia de hoje o Senhor não vos deu coração para entender, olhos para ouvir, olhos para ver e ouvidos para ouvir. Ou seja, Deus tinha dado a lei, mas o povo não tinha capacidade de cumprir. Ou seja, o homem deixaria então de ser responsável porque ele não tinha capacidade? Não, ele continuava sendo responsável e ele iria ser punido por não ser, mesmo que Deus não deu para ele essa capacidade. Então é assim que a Escritura lida. A ordem, que é um imperativo, nunca pressupõe dever. Mesma coisa para Caim e a mesma coisa para qualquer imperativo que você vê na Escritura. Isso é gramática básica. Lutero usa isso no debate dele contra Erasmo de Roterdã, demonstrando o erro da escolástica, porque esse erro vem lá da escolástica, né? E o erro que eles faziam de interpretar, sim, os textos sem compreender que uma ordem não pressupõe capacidade, senão você destrói o evangelho. Porque daí, toda a ordem na Bíblia você é capaz de cumprir, então para que Jesus veio? Né? Você não consegue cumprir a lei, então nem a ordem não pressupõe capacidade e sim dever. Então, essa é a resposta. Beleza.